comigo aqui, devido à pandemia, testes de bafômetros vão permanecer suspensos. É isso, Anny Gomes? Fala, mulher! Fala, mulher! Né? Minha futura vizinha. Vai, meu filho. Boa tarde. Vai permanecer suspenso porque a gente ainda está na pandemia. Então, só para contextualizar, a gente precisa continuar com todos os cuidados porque nós estamos lidando com vidas. E aí a gente veio até o Detran para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, porque essa história rendeu até um burburinho, né? Um buchichozinho nas redes sociais. Como é que pode? O bar abre, tá todo mundo voltando aí ao novo normal e o Detran não vai aplicar o bafômetro nas pessoas. Como é isso? Bom, aí a gente veio até o Detran, eu tô aqui com o nosso convidado entrevistado, que é o coordenador do setor de policiamento de trânsito do Detran, o Major Edmilson Castro, e ele vai falar pra gente o seguinte, né? Nós passamos um tempo em casa, todos nós, né? Por questão de segurança. Agora nós estamos voltando, mas ainda temos muitos servidores, inclusive do Detran, que ainda, né, compreendem o grupo de risco, então precisam permanecer em casa. Então são várias questões. Agora, a fiscalização nunca, na verdade, deixou de acontecer e o trabalho, principalmente da equipe da Lei Seca, que é essa questão do bafômetro, ele está acontecendo sim. E eu estava até conversando aqui com o Major, só o bafômetro é apenas um elemento a mais, porque hoje em dia os sinais são tão visíveis que muitas vezes o condutor nem precisa do bafômetro, porque está claro que ele ingeriu bebida alcoólica, né, Major? Isso, boa tarde, Erli, a todos que nos acompanham. É verdade, como você bem falou, em razão da pandemia, foi necessário a gente suspender as atividades da Operação Lei Seca, por medida de segurança. Né? Então, paramos, suspendendo as nossas atividades. Os nossos agentes foram direcionados para outras atividades, porque o Detran permaneceu com as suas atividades internas. Nós temos um pátio enorme aqui com veículos apreendidos. Durante o período de pandemia que o Detran suspendeu suas atividades de forma presencial. Os nossos agentes foram empenhados aqui, algumas ações também os agentes participaram, né, justamente ações educativas, preventivas em meio à pandemia, no auge da pandemia. E agora, já retornando, né, a nosso novo normal, eu creio que em breve isso tudo será resolvido, né, e os bares, restaurantes reabriram e a Lei Seca retornou, sim, às suas atividades. Lembrando que a Operação Lei Seca não desempenha apenas a atividade de fiscalização no que se refere à embriaguez ao volante. Nossos agentes são agentes de trânsito estaduais. Então, no âmbito do Estado, qualquer infração de competência estadual, o nosso agente ele pode aplicar a devida medida administrativa. Tá certo? Então, os nossos agentes, com as equipes da Operação Lei Seca, estão rondando as cidades, realizando fiscalização de trânsito e a gente está evitando usar o aparelho etilômetro, como você falou, por medida de segurança, já que o condutor terá que soprar o aparelho. Então, soprando o aparelho, estaremos colocando em risco algumas pessoas, quem estiver próximo, inclusive quem estiver operando o aparelho, que é o nosso agente. Não queremos colocar de forma nenhuma o nosso agente em risco. Né? Então, eles voltaram, utilizando todas as medidas de segurança necessárias, uso de luva, máscara, álcool em gel, eles utilizam e fazem a fiscalização, abordando os veículos, pedindo a documentação, né, que um agente de trânsito pode verificar e, por exemplo, nos finais de semana já aconteceram apreensões de veículos, multas por vários tipos de infrações, né? Com relação à alcoolemia, como você já bem frisou, se o agente, durante a abordagem, nós estamos evitando utilizar o aparelho, como eu disse, mas se for necessário utilizar, vamos utilizar sim. E se constatando, né, ficar evidente que o condutor está sob efeito de álcool, o agente, através de um conjunto de sinais que o condutor apresentar naquele momento, o agente pode lavrar um termo de constatação e, se for o caso, até conduzi-lo à delegacia. E vocês, inclusive, estão fazendo um monitoramento dos números, do acompanhamento dos casos, porque caso, inclusive, esses números diminuam, a gente está acompanhando, inclusive, as notícias do surgimento de vacinas, então tudo vai mudando dia após dia. Então, essa situação da suspensão temporária, ela pode acabar a qualquer momento. Isso, eu posso dizer que atualmente as atividades ainda não retornaram
a forma que nós estávamos antes da pandemia, né? De forma efetiva, nós não retornamos ainda, no entanto, os agentes estão fazendo as fiscalizações, estão circulando, tem outras infrações a serem observadas, né? O nosso foco é a questão da alcoolemia, né? Combater a embriaguez ao volante. Porém, os nossos agentes estão com um foco mais amplo, mas também não perdendo também o foco da questão da alcoolemia, que a gente sabe que é um risco no trânsito do nosso estado. E quando tudo isso passar, creio que em breve terá uma vacina, quando realmente nós nos sentimos seguros para fazer o nosso trabalho, oferecer segurança tanto para o nosso servidor, nosso agente de trânsito, como para a população que irá ser submetida ao teste do bafômetro, passando em uma das nossas fiscalizações. Ou seja, viu, você que estava aí comemorando, porque teve um bocado de gente que comemorou, viu, Major? Comemorando, né, que a lei seca não estava tão seca assim, está, viu, gente? Fique olhe de olho, viu? A gente está falando aí de risco de vida, então, por favor, né, se beber, não dirija, e se você quiser fazer isso, você tome cuidado, porque a Operação Lei Seca está nas ruas, usando aí de outras formas, de outros métodos, para poder ficar de olho nesse motorista que quer infringir aí essa lei de trânsito. Inclusive, vou até fazer aqui um comentário com o Major, que está na rua mesmo, viu? Agora no feriado 7 de setembro eu fui ali em Jacumã, encontrei com a equipe de vocês, então tá esclarecido aí. O bafômetro, ele não está sendo utilizado, né? O bafômetro que a gente chama que é o etilômetro, não está sendo utilizado usualmente como era antes, mas se a equipe visualizar que um condutor tem todos os sinais e precisar que use, aí vai usar de todos os cuidados para que isso seja de fato aplicado e seja atuado com eficiência. Isso, você já explicou tudo. Realmente, se ficar verificado, ficar constatado realmente durante a fiscalização que o condutor está sob efeito de álcool, e será oferecido o etilômetro, e ele se recusando a fazer, será aplicada a multa, ele fazendo, constatando, será feita a multa, e se for o caso, a gente conduz também para a delegacia. Para terminar, só para lembrar, você que está esquecido, quanto é a multa aí? A multa, para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, né, dirigindo seu veículo, é quase R$3.000, R$ 2.934,70, habilitação suspensa por período de 12 meses, veículo retido num local, liberado, se tiver tudo ok, para uma pessoa devidamente habilitada aí que faça o teste. E também eu destaco que, havendo uma reincidência da infração no período de 12 meses, a multa não será apenas de quase R$3.000, será de quase R$6.000, será o dobro, né? E a habilitação será cassada. Ou seja, gente, fora o risco que você está colocando aí a sua vida e a vida de todo mundo, uma dor de cabeça e no bolso também. Major, muito obrigada. Tá aí, Erli, feito o esclarecimento. Só mais uma vez reforçar, cuidado, você aí de casa, viu? Vou deixar vocês com a imagem aqui do Detran para você comentar. Daqui a pouco eu volto com mais notícias aqui no Nosso Povo na TV. Obrigado, Anny Gomes aí. Olha, presta atenção. O bafômetro, por enquanto, está suspenso. Mas, ó, eu considero o bafômetro apenas como um instrumento, né, de legalidade para o agente de trânsito. Mas o agente de trânsito, tu acha que o agente de trânsito não conhece um bebo de longe, não? Hein? Eita, o que tem de cabo olhando esse carro aqui? Esse carro aqui é o tormento de muita gente, hein? Então, cuidado naquela linguagem universal que eu não posso fazer aqui, ó. Bebeu, dirigiu, né? Olha. Vamos aqui, ó. O homem identificado. Vamos pra sessão de pós agora? Vamos pra sessão de